Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com muitas alegrias. Mais um dia aqui na presença do Senhor. Vamos para mais um devocional hoje, Mulheres que Amaram a Deus. Antes um louvor aqui, Esperança da Aline Barros. Vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei, minha vida de meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no meu coração, e da tua palavra não abro mão. Ao cheiro das águas, minha esperança. És meu redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Ele é fiel, está conosco todos os dias das nossas vidas. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas, minha esperança. És meu redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor olhará. Estou perto de ti, estou mais perto, prazer é te ver, és o meu redentor. Estou mais perto de ti, estou mais perto, o meu prazer é te ver, és o meu redentor. Sinto florescer ao cheiro das águas, minha esperança. És meu redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor olhará. O Senhor nunca falhará, o Senhor nunca falhará. O Senhor nunca falhará. E com essa música eu vou abaixar aqui um pouquinho e nós vamos fazer hoje o devocional aqui desse livro, que foi um presente, né, que Deus deu para mim, Mulheres que Amaram a Deus, de Elizabeth George. São 305 dias com as mulheres da Bíblia, e esse livro aqui foi um resgate. Na verdade, olha só, nós estamos em setembro de 2021, hoje é dia 10 de setembro de 2021, e setembro é o mês
que nós estamos tratando, né, do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é o mês da prevenção ao suicídio, né? E o suicídio, muitas vezes, ele está atrelado a sintomas de depressão. Eu mesmo passei por esses sintomas no início do ano, até abril. Eu tive pensamentos assim horríveis que me cercavam, né? E esses pensamentos me levavam a pensar a tirar a minha vida. Realmente eu pensei por várias vezes. Mas depois que eu dei uma travada, que fui resgatada, fui levada ao pronto-socorro, minha família me acudiu, né, primeiramente, aí com os médicos também. E foi assim uma fase complexa, né, que eu não aceitava antes até ir ao médico, aí psiquiatras e psicólogos, eu não aceitava de jeito nenhum, mas aí eu fui arrastada, né, porque eu fui assim, eu travei de tal maneira, não conseguia dirigir, não conseguia fazer nada, não conseguia nem andar direito, né, e eu fui levada mesmo ao pronto-socorro. Mas ele passou várias vezes esse contexto, essa vontade, né? Eu passei várias vezes a vontade de tirar a minha vida porque os pensamentos eram horríveis, né? Mas depois que eu fui acudida num pronto-socorro, eu fui atendida pelo CAPS, né? O CAPS, eu vou nos psiquiatra e psicólogo até hoje, mas foram tirando os remédios. E depois, no final de maio, né, desse ano, eu participei de um treinamento que chama o Poder da Ação, e esse treinamento foram 4 dias à noite que o Paulo Vieira fez, e através desse treinamento foi feita uma chamada ao maior treinamento de inteligência emocional do mundo, que chama Método CIS. O Método CIS começou no dia 11 de junho e em 3 dias a minha chave virou totalmente. A minha chave virou em 3 dias com esse treinamento. Então eu agradeço muito a Deus por ter resgatado a minha vida. E depois desse resgate, né, dessa minha vida, depois dessa virada de chave, eu vi o propósito também do Método CIS, né, de resgatar as pessoas que estão nas suas prisões, né, estão escravos dos seus pensamentos. E eu decidi, que nesse treinamento fala muito que a gente tem que crescer e contribuir, e nesse de crescer e contribuir, eu acabei entrando num grupo de devocional de mulheres, né? A minha colega Diane me convidou para participar desse grupo, e o livro base é esse livro aqui, é o livro Mulheres que Amaram a Deus, de Elizabeth George. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse livro, né? Esse livro assim tem 365 dias de mensagem. Antes eu estava travada e eu tinha uma dificuldade muito grande em falar, né, em ter um conteúdo, e aí Deus me deu essa oportunidade, que quando eu recebi o livro, né, que ele tem assim, por exemplo, olha aqui, dia 10 de setembro, tá? Eu vou ler sobre alegrias e tristezas aqui, ó, no dia 10 de setembro. Então ele tem uma mensagem por dia, e Deus falou, né, no meu coração: Irani, por que você tem que ser egoísta, né, de ler esse devocional sozinha, quando você pode transmitir, né? A gente tem as redes sociais e eu vou estar transmitindo. A princípio eu faço essa transmissão no meu canal do Instagram, e depois eu compartilho no canal do YouTube para que outras pessoas possam ser abençoadas. E compartilho também no Facebook, ok? Então nós vamos começar aqui com o nosso devocional hoje, que é o devocional do dia 10 de setembro de 2021, tá? 2021, gente, foi o pior ano da minha vida. Inclusive eu fiz um desafio que era o pior ano da minha vida, ali do Pablo Marçal, e você sabe que a palavra tem poder, né? E realmente eu vivi o pior ano da minha vida, que foi o 2021, mas a partir do dia 11 de junho eu estou vivendo uma melhor. Então, a partir de 11 de junho eu estou vivendo o melhor ano da minha vida até então.
a partir desse treinamento, o método CIS que eu fiz. Então, isso daqui foi para lembrar, né, que 2021 foi um ano muito marcante na minha vida, né, de uma vida super negativa, super triste, uma depressão profunda, né, em que eu estive aí, né, no vale da sombra da morte, mas ao mesmo tempo Deus me resgatou através, né, de pessoas maravilhosas que estiveram orando por mim, nem vou citar nomes, foram muitas, né, e apoio da minha família, apoio de amigas, de amigos, enfim, de pastores na igreja que oraram por mim. Então, eu sou muito grata a todo esse movimento que aconteceu, mas eu quero dizer que a minha virada de chave, os médicos também do CAPS, né? Tanto do Hospital São Vicente, aqui em Jundiaí, tanto do CAPS, que tanto me apoiaram, né? E me apoiam até hoje. Mas a minha virada de chave realmente aconteceu e de forma rápida foi quando eu participei desse treinamento de inteligência emocional e que trouxe à consciência tudo, absolutamente tudo que estava acontecendo. Era como se ele desembarasse o nó que estava na minha cabeça. E nisso, plic, virou a minha chave. Eu falei assim, uau, eu tenho como fazer, não importa o que eu passei, não importa o meu passado, não importa o meu presente, importa o que eu quero para o meu futuro, e eu posso reescrever o meu futuro. O futuro sou eu que vou buscar, o futuro sou eu que tenho que buscar. E aí eu tô muito feliz que eu tô tendo essa oportunidade incrível de compartilhar diariamente, né? Essas mensagens vão ser 365 dias, eu comecei no final de junho, e nós estamos já em setembro, eu estou muito feliz, sabe, com esse projeto e tá podendo compartilhar com vocês o motivo de eu entrar aqui numa live, né, sem limitação, que uma pessoa depressiva, vocês sabem, devem saber, que uma pessoa depressiva não quer falar com ninguém, não quer contato com nada e não aceita nada, né, muito menos falar em público. Mas Deus me resgatou e disse assim, né? Irani, abre a sua boca, abre a sua boca e transborda e fala. Você tem que falar. Então eu já estou aqui para compartilhar o devocional do Mulheres que Amaram a Deus. Eu estou muito feliz nesse projeto do dia 10 de setembro de 2021. E ele chama Alegrias e Tristezas. Quem não passa, né? Alegrias, mas também tristezas, né? Quem não vive isso? Nós estamos falando agora de Maria, a mãe de Jesus. Ontem nós falamos do capítulo que é a fuga pela fé, que conforme a instrução que Deus deu a José, eles foram para o Egito, né? Então Maria obedeceu ao seu marido, né? E eles foram para o Egito, tá? Então, aqui no Alegrias e Tristezas, né, fala de Maria. Então, lá em Mateus 2:21 fala assim: dispôs-se ele, José, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Então, dispôs-se José, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. No capítulo de ontem, eles tinham fugido para o Egito. Então, agora é o retorno, né? Então vamos lá. Uma vez que o Evangelho de Mateus é o único a registrar a fuga de José, Maria e Jesus para o Egito, também é o único que relata o retorno da família do Egito para se estabelecer em Nazaré. Ambas as jornadas contaram com a mesma direção divina. Novamente, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dessa vez anunciando a morte de Herodes e instruindo-o a levar sua pequenina família de volta para Israel. Quando retornaram à Terra Santa, eles se instalaram em Nazaré, a cidade natal de Maria e José. Estavam de volta ao lar. Ao fazer uma retrospectiva sobre os últimos anos, demonstraram gratidão a Deus por essa orientação e proteção. Mas e quanto ao futuro? Maria enfrentaria muitas alegrias e tristezas. Alguém disse com muita sabedoria: ser mãe é um doloroso privilégio, e nós, mães, sabemos muito disso. Maria enfrentaria as alegrias de amar um filho, de criar um filho, de conhecer a Deus por meio de Jesus.
Mas também, por outro lado, ela enfrentaria as tristezas de ver seu filho morrer, de não compreendê-lo, de testemunhar a morte do filho pelos pecados dela, né? Então, ser mãe é doloroso e Maria viu as duas faces, tanto as alegrias como as tristezas, né? Então, as alegrias de amar um filho, de criar um filho, de conhecer a Deus por meio de Jesus. Mas ela também enfrentou as tristezas de ver o seu filho morrer na cruz, né? Jesus morrendo na cruz, Maria viu isso, né? De não compreendê-lo, né? De não entender a missão, de não entender exatamente, né, a missão de Jesus, de testemunhar a morte do filho pelos pecados dela. Ô Maria, também deve ter, Maria também teve outras alegrias, as risadas felizes de seus filhos, as animadas peregrinações que faziam juntos para adorar o verdadeiro Deus, as refeições com a família e os momentos aconchegantes ao redor da fogueira. Ouvir seu filho, Jesus, né, o Filho de Deus, pregar, observar seus milagres e, por último, testemunhar sua ressurreição. Houve, porém, algumas tristezas. A morte de José, seu marido, a rejeição do povo da cidade a seu filho. Então, a rejeição do povo da cidade a seu filho, então as pessoas rejeitaram Jesus, né? A saída do filho de casa para tratar de assuntos do Pai Celestial, então ela sofreu também isso. E apesar de tudo, dos altos e baixos, dos sofrimentos e prazeres, das tristezas e alegrias, Maria amou a Deus e buscou força no Deus que nos aperfeiçoa na fraqueza, que está lá em 2 Coríntios 12, 9. Então, Maria amou a Deus e buscou força no Deus que nos aperfeiçoa na fraqueza. Verdadeiramente, Maria nos ensina a confiar no Senhor quando trilhamos a estrada imprevisível da vida. Uma estrada de alegrias e tristezas que Deus utiliza para nos moldar à imagem do Filho amado. Então, olha só que lindo, né? Então, aqui, esse devocional, ele está falando sobre alegrias e tristezas. E eu pergunto para você, quais são as alegrias que você tem vivido junto aos seus filhos? O vídeo pausou um pouquinho. Quais são as alegrias que você tem vivido junto aos seus filhos? E quais são as tristezas que você tem vivido junto aos seus filhos? Então eu queria que você relacionasse, né? Quais são as alegrias que você tem vivido junto aos seus filhos? Quais são, e por outro lado, queria que você também relacionasse quais são as tristezas que você tem vivido junto aos seus filhos. No caso aqui nós estamos falando de Maria e as alegrias que ela teve foi amar o filho, né? Amar a Jesus, criar um filho e conhecer a Deus através de Jesus. E quais foram as tristezas de Maria? As tristezas de ver o filho morrer. Quantas mães não estão passando por tristezas, por filhos que estão morrendo de alguma maneira, seja por tentar a morte, por suicídio? Como pode ser uma mãe, né, que está, pelo menos tentando, né, filhos que tentaram ou estão tentando suicídio? Como fica o coração dessa mãe? Como fica o coração dessa mãe? Como essa mãe pode ajudar esse filho, né? Como essa mãe pode ajudar esse filho? Como a sua mãe pode compreender um filho quando ele não faz exatamente aquilo que ela quer? Como? Como pode? Como pode uma mãe suportar, né, a tristeza de ver um filho internado por causa de um vício, seja ele pela internet, por games? Muitos jovens estão sendo internados, que estão tendo ciclos psicóticos com isso. Como é a tristeza de ver, né, um filho internado e não poder fazer nada, né? Um filho tomando várias medicações de forma a ficar até dopado. Como é a tristeza de ver um filho perdendo o ano por causa de uma depressão, por causa de uma tristeza profunda que ele não sabe mesmo controlar.
Como é isso? Como é isso? E como assim, né? Como pode ser a tristeza de uma mãe que definitivamente perde um filho? Como deve estar o coração dela? O meu irmão, quando tinha 24 anos, na véspera do aniversário dele, sofreu um acidente grave. Ele foi comemorar com os amigos, né, num lugar aí, eles ficaram até tarde bebendo, dançando, né? E ele voltou para casa e quando ele voltou numa reta, gente, ali na Avenida dos Bandeirantes, ele bateu num poste que o carro, o teto do carro, para você ter uma ideia, bateu e o teto do carro abraçou o poste, né? Ele não morreu na hora, não. Ele ficou um mês ainda reconectando, voltou. Tava aqui com problema, acho que eu tô com problema de internet. Então, o que acontece? O meu irmão, ele ficou internado durante quase um mês. Ele ficou na UTI, né? Porque ele estilhaçou várias partes do corpo e tal. Eu lembro bem, o dia que ele saiu da UTI, ele falou assim, Irani, eu não me conformo com esses, ele tinha no braço, assim, cheio de, né, de cicatrizes, né, que ele foi praticamente costurado várias vezes, tava tudo quebrado, tava tudo moído, os ossos, né, e ele falou assim, eu não aceito essas cicatrizes, porque ele era muito vaidoso, né, muito vaidoso, ele trabalhava no banco, ele gostava assim de se vestir sempre bem, né? E como trabalhava no banco naquela época, ele trabalhava sempre de gravata, né? E ele era muito vaidoso. Ele falou assim: eu não me conformo. E aí ele saiu do dia que ele estava saindo da UTI, que ele foi pro quarto, né? E ele foi pro quarto e ele falou assim: Irani, cuida bem da mamãe, né? Cuida bem do papai, cuida bem da mamãe e tal. Mas eu não percebi que era um recado. E naquele momento eu falei, não, pode deixar, eu cuido da mamãe, pode deixar, fica tranquilo e tal. Eu fui para casa, né, levar minha mãe para descansar, porque a gente estava revezando no quarto, não podia também ficar tantas pessoas. E eu fui para casa e quando eu cheguei em casa, já tinha um telefonema do meu pai falando assim: volta pro hospital porque teu irmão morreu. Então era como se ele tivesse dado um recado, né? Um recado. Irani, cuida da mamãe, porque eu tô partindo. Foi duro, mas foi. Ele ia fazer 24 anos, jovem, mas por causa de não, eu posso, eu consigo, eu faço, né? Eu mereço, eu aconteço, mas é isso. Então as mães, e a minha mãe falava, a minha mãe não se conformava, porque ele não eu, porque ele foi embora e não eu. Então realmente as mães têm muitas alegrias com seus filhos, mas também tem muitas tristezas, né? Enfim, hoje então foi esse devocional. Eu me emocionei porque é verdade, a gente acaba lembrando, né, dessas coisas, né, que ocorreram. Mas Deus nos sustentou e, enfim, mas ele tirou a vida, né, muito cedo. Provavelmente ele estava sozinho, graças a Deus, né? Então não afetou a vida de outra pessoa, mas certamente foi bebida, né? E a bebida tomada em exagero acaba tirando o controle das pessoas. Não tem como, tira o controle. E foi através da bebida que ele acabou entrando nesse acidente. Isso foi muito marcante, porque o acidente foi na véspera do aniversário dele. Ele ia fazer 24 anos. Nós estávamos no sítio, na chácara, e não tinha assim como comunicar, né? Mas a minha mãe estava muito angustiada, porque mãe tem aquele sentimento, né, de angústia, alguma coisa está acontecendo, vamos embora logo para casa, né? E a gente vinha normalmente no domingo à noite, né, do sítio, mas nós viemos de manhã. Ela falou assim: não, eu quero ir de manhã e eu quero
pegar um bolo, tal, enfim, a gente acho que já tinha encomendado um bolo, era só pegar. Mas mal a gente sabia que a gente ia chegar e ia ter um recado lá, que o meu irmão acompanhou ele, né? Foi chamado, na verdade, no hospital para ver tudo. Então, meu irmão acompanhou, mas a gente mesmo não ficou sabendo, porque na época não tinha como se comunicar, não tinha celular, né? Ou pelo menos a gente não tinha. Então, nós chegamos em casa e ficamos sabendo, né, da notícia, porque o meu irmão tinha deixado um recado em cima da mesa para a gente entrar em contato e tal. E foi assim, né? Então, as mães têm muitas alegrias e tristezas, né? E por isso que eu pergunto para você, quais são as alegrias que você tem com seu filho? E quais são as tristezas? E como você pode minimizar essas tristezas? Né? O que você pode fazer, ter mais paciência, conversar mais? O que você pode fazer para que essas tristezas minimizem, né? Que minimizem e, né, e não te tirem assim do controle. Então, o que você pode fazer hoje para ter o seu filho, seus filhos mais próximo de você? O que você pode fazer hoje para conseguir conquistar o coração deles? Né? O que você pode fazer hoje? Então, o que eu gostaria de dizer é que também, né, para aqueles que têm filhos, filhos que estão na depressão, filhos que estão na tristeza, filhos que estão querendo tirar a vida, né? Eu gostaria de compartilhar que eu participei, né, de um treinamento de inteligência emocional e que vários pais acabam levando seus filhos juntos, né, para que esses filhos eles sejam resgatados através de treinamento. Então, o treinamento de inteligência emocional, ele acaba ajudando muito, muito nessa parte, tanto da depressão, tanto na tentativa de suicídio, né? Então, se seu filho, né, se está causando tristeza a você, né, por causa desses assuntos e você não está conseguindo liderar isso, não está conseguindo conversar, muitos jovens não conversam com seus filhos, né, muitos jovens não conversam com seus pais, na verdade, né, então se você tem esse problema em casa, né, me chama aqui no privado ou me chama no direct, que eu posso te ajudar, que eu posso falar sobre esses problemas que estão tendo, né? Qual a importância da gente estar educando os filhos para que eles possam estar conversando. Bom dia, Cláudio Ribeiro Silva, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao canal. Então, como que você pode estar conversando com seu filho, com seus filhos, né? Como que você pode estar evitando que eles fiquem isolados, né? Que eles não conversem, que eles tenham, sim, outros problemas, né? É possível, sim, é possível. Existem maneiras de tratar, de falar, né? De conversar. Então, eu gostaria de me deixar à disposição, porque eu também estive aí nesse processo de depressão profunda, eu estive a ponto de tirar a minha vida também, mas através de um treinamento de inteligência emocional, eu consegui esse resgate, né? Então, no início do ano, eu não queria saber de nada, eu só estava na cama, não queria... Tinha pensamentos horríveis, pensamentos destruidores mesmo, e estive a ponto realmente de tirar a vida. Até que eu conheci, né, fui internada, fui em acompanhamento em CAPS, né, mas eu consegui, né, sair dessa situação. Graças a Deus eu consegui sair e é por isso que eu estou aqui, para falar para você que depressão, que esses problemas com seus filhos tem jeito sim, e vocês pais precisam entender o que acontece com seus filhos, entender, compreender, ter paciência, mas agir. Não adianta só ficar esperando, as coisas não vão se resolver, você simplesmente ficar omisso ou, né, não agir. É necessário ação, sim, é necessário ação. E eu estou aqui à sua disposição, tá? Me chama no direct, me chama no WhatsApp, eu vou deixar um link aqui e pode me chamar,
tá? Se você tiver algum problema, então, eu vou deixando aqui, vou finalizando esse meu devocional, que hoje está falando sobre alegrias e tristezas de Maria. E as alegrias, né? Vou revisar aqui. As alegrias de amar um filho, as alegrias de criar um filho, as alegrias de conhecer Deus por meio de Jesus, né? Que nós vamos falando de Maria, mãe de Jesus, né? Mas também, por outro lado, ela teve tristezas. Ela teve as tristezas de ver o filho morrer. Ela teve tristeza por não compreendê-lo. E ela teve tristeza de testemunhar a morte do filho pelos pecados dela. Então, como eu disse, quais são as alegrias que você tem, que você enfrenta com seu filho? E quais são as tristezas? Relaciona aí e depois vem falar comigo. Vem falar comigo e vamos compartilhar, tá? Que a gente tem como reverter essa situação, tá? Eu posso te ajudar nesse aspecto aí, educando, amando e dando limites aos filhos, tá? Que são princípios para criar filhos vitoriosos, tá bom? Antes disso, eu quero profetizar na sua vida. Então, um dos exercícios também que eu aprendi nesse treinamento de inteligência emocional, que nós temos que crescer em conhecimento e compartilhar as coisas que nós aprendemos, compartilhar. Então, eu vou profetizar, isso é um dos exercícios que nós temos também. Eu profetizo que 2021 vai ser o melhor ano da sua vida até então. Eu profetizo que acontecimentos extraordinários e inesperados vão acontecer. Eu profetizo que a sua casa vai ser conhecida como casa de luz, casa de paz e casa de amor. Eu profetizo que a sua saúde vai ser revigorada e restaurada dia após dia, dia a dia desse ano. Eu profetizo maturidade, eu profetizo discernimento. Eu profetizo sabedoria extraordinária. Eu profetizo prosperidade financeira como você nunca viu. Eu profetizo prosperidade profissional como você nunca viveu. Eu profetizo que Deus vai ser contigo em todo o tempo, te conduzindo, te guiando e te livrando das coisas ruins. Eu profetizo que os teus filhos vão olhar para você com orgulho e admiração total e completa. Eu profetizo que aquilo que te impedia não te impede mais. Eu profetizo coragem, amor, verdade e ousadia. Eu profetizo uma vida com Deus como você jamais teve, profunda, extensa e verdadeira. Eu profetizo que a tua família é toda blindada. Eu profetizo que o teu negócio é blindado por Deus. Eu profetizo que as tuas emoções são blindadas. Eu profetizo que onde você chegar, você vai ser acompanhado ou acompanhada pelo brilho da sabedoria, o brilho de Deus. Eu profetizo que a partir desse momento você tem uma nova aliança com teus familiares refeita e regenerada. Eu profetizo que a sua vida e o melhor da sua vida começa agora. Eu profetizo que a sua vida e o melhor da sua vida começa agora. E assim eu finalizo esse meu com esse louvor lindo da Aline Barros. Está finalizando. És meu redentor, até não morrerá. O Senhor nunca falhará, o Senhor não falhará, por pior que seja a sua situação, creia, o Senhor nunca falhará. Podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. As promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá.
mais perto. Crescer ao cheiro da esperança. És meu Redentor, és minha fé no era. O Senhor não falhará, o Senhor é fiel, o Senhor não falhará, o Senhor não falhará. Então eu profetizo, minha gente, que a sua vida e o melhor da sua vida começa agora. Um grande beijo, até amanhã, se Deus quiser.